Amém, irmãos? Olha para o irmão que está na sala e diga assim: irmão, você está preparado, irmão? Aleluia. Irmãos, como é bom poder compartilhar da palavra com você. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar tremendamente com você nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão? Aleluia. Então abre tua Bíblia aí comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Mas antes de nós compartilharmos da palavra, irmãos, eu queria passar um aviso super rápido. Vai passar daqui a pouco no News. Mas nós teremos o nosso Influence Day, amém? Quem aqui já sabe o que é Influence Day, diz eu? Amém. Irmãos, o Influence Day é um evento que a Igreja Aliança nunca realizou, tá? Ele é totalmente diferente do que nós fizemos a respeito do voluntariado, onde nós encaixamos os irmãos nas equipes. Esse Influence Day vai partilhar um pouco da visão da igreja. O pastor Mauro vai liberar uma palavra do Senhor. Nós iremos pincelar sobre as equipes que nós temos dentro da igreja. E nós também vamos encerrar com o mover no Espírito Santo. Amém, irmãos? Cadê os irmãos do fogo? Diz eu! Amém. Então, irmão, faça a sua inscrição, vai ser poderoso. Em outras palavras, alguns irmãos chegaram para mim e falaram assim: pastor, em outras palavras, então quer dizer que vai ser um momento de ativar a igreja para viver o ano de 2022? Falei, irmãos, em outras palavras, é isso mesmo. Então eu creio que ano 2022 vai ser um ano de dar aceleração do Senhor sobre as nossas vidas e grandes coisas irão acontecer. Então, irmão, esteja preparado para isso. Amém? Olha para o irmão que está falando e fala assim: irmão, não falte. Aleluia. Dia 12 agora, lá no núcleo do Olho d'Água, o valor da inscrição é R$10, então não falte, vai ser poderoso. Pastor, para quem que é? Para toda a igreja. E quem é a igreja diz eu. Amém, glória a Deus. Não está contando o tempo ainda aí não, viu? Amém, glória a Deus. Então vai comigo, irmãos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim, irmãos, olha só o que a palavra diz. Então vai comigo aí, irmão, vai anotando aí mesmo, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Irmãos, quem aqui gosta de assistir aquelas séries que passam naqueles, sei lá, em vários streams por aí, em vários locais? Quem gosta de assistir série, levanta a mão. Todos nós. Irmãos, quando encerra uma temporada, automaticamente é gerado algo no nosso coração. Nós já esperamos uma nova. Irmãos, eu confesso para vocês que eu gosto de assistir algumas séries, e quando se encerra eu já espero uma nova temporada. Eu já fico ansioso, eu já vou no Google, eu já vou pesquisar quando é que vai vir a nova temporada, quando que vai chegar a nova temporada, quando que vai se iniciar os novos episódios. Eu já fico, irmãos, eu fico ansioso quanto a isso. Mas só que, irmãos, eu queria compartilhar uma palavra do Senhor. Uma nova temporada está chegando na sua vida. Você crê nisso, irmão? É um tempo de uma nova temporada na sua vida. A gente acabou de compartilhar um texto que é de um homem mais sábio que já houve na face da terra depois de Jesus, que é de Salomão. Mas só que, irmãos, ele compartilha algo, ele fala: olha só, há tempo disso, há tempo para aquilo, há tempo para várias situações que estão debaixo dos céus. Em todos os momentos há um tempo. Mas só que, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é: se há tempo para tudo, então está chegando uma nova temporada na sua vida. Então, se há momento de tristeza, deixa eu dizer algo para você: o tempo de sorrir está chegando. Se estou vivendo um tempo de escassez, então o tempo da provisão está chegando. Senhor, eu estou vivendo um momento tão constrangedor, então está mudando, sabe, a temporada da sua vida. Mas, irmãos, está mudando a estação.
Irmãos, nós estamos vivendo, sabe, o momento da aceleração, sabe, crendo que o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida, e a gente já viu vários testemunhos de vários irmãos que já têm compartilhado os milagres do Senhor. Mas irmãos, quando nós começamos a entender que há tempo para tudo isso, nós começamos a compreender que essa palavra ela faz muito sentido. Se o Senhor ele vai acelerar as coisas, então nós queremos dizer, existe uma nova temporada chegando sobre a minha vida. Sabe, existe uma nova temporada de Deus sobre a sua vida. Existe um novo momento do Senhor sobre a sua vida. Então, quando a música começou a cantar aqui, sabe, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Irmãos, uma das coisas que eu aprendi é que crente, ele é indesistível. Você é indesistível? Sabe por quê, irmão, que eu considero o crente indesistível? Porque pode estar bom, o crente ele está crendo. Mas pode estar ruim, o crente ele vai continuar crendo. Sabe, pode estar passando uma situação delicada, o crente ele está. Quando a situação melhora, irmãos, o crente ele continua. Olha para o irmão que está falando e fala assim: irmão, você vai crer até o final? Aleluia. Irmão, vai crendo até o final, irmão, porque vai chegar o momento de mudança de estação. Então eu quero declarar sobre a sua vida, se não é a estação que você imaginava estar, eu quero declarar algo de Deus sobre a sua vida. Está mudando a estação da tua vida, está chegando grandes coisas, está chegando o renovo do Senhor, está chegando a provisão do Senhor, está chegando as bênçãos do Senhor. É momento de mudança de estação, irmão. Pastor, eu quero casar, mas não tem ainda, irmão. Está chegando, irmão. Aleluia. Irmão, você percebeu que umas 3 irmãs deram um amém? E os irmãos ficaram calados. Você percebeu isso? Irmão, cadê os irmãos que querem casar e dizer eu? Aleluia. Irmão, vai comigo, em nome de Jesus, irmão. Vai comigo, glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão muito empolgados com casar não, mas vamos embora, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas irmãos, presta atenção. Quando chove demais, a primeira estação que vem depois do inverno, eu sempre imaginei que fosse o verão, mas não é. Depois do inverno é a primavera. Então acaba o tempo de chuva, chega o momento das plantas caírem, as folhas caírem. Irmãos, eu sempre imaginei, sabe, que viesse o verão, acabou a chuva, veio o sol, mas não é dessa forma. Irmãos, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Vai ser derramado bênçãos do Senhor sobre você, irmão. Amém? Amém, irmão? Aleluia. Irmão, isso é uma palavra totalmente profética. E eu gosto dessas palavras proféticas, irmãos, porque nós somos seres espirituais. E as palavras proféticas, elas se discernem no campo espiritual. Então, quem é espiritual, recebe em nome de Jesus. Quem é espiritual, toma posse em nome de Jesus. Quem é espiritual, começa a declarar: Senhor, já está sobre as minhas mãos em nome de Jesus. Eu já creio em nome de Jesus. É para quem crê, irmão. Então, você vai crendo comigo até o final. Você está comigo? Aleluia. Mas irmãos, existem alguns princípios poderosos que Salomão nos ensinou. Sabe, mudança de estação, mudança de momento, mudança de oportunidade. Momentos serão transformados, momentos serão restaurados. Mas ele nos ensina alguns princípios. E o primeiro princípio é o princípio da mudança. Irmãos, infelizmente, algumas pessoas, elas não conseguem mudar. Não conseguem mudar nem de quarto. Não conseguem mudar o móvel do quarto. Vocês conhecem alguém assim, gente? A minha mãe. Espero que ela não esteja ouvindo, em nome de Jesus. Irmãos, cheguei uma vez na casa da minha mãe e falei assim: mãe, vamos mudar aqui, vamos botar para cá. Não, eu estou com esse negócio na televisão faz 20 anos. Jesus, é por isso que eu quero mudar. Sabe, irmãos, algumas vezes nós teremos que ter mudanças nas nossas vidas. Existem pessoas que, sabe, se você for pegar a sua vida há 5 anos atrás, como que sua vida está hoje? Houve mudança na sua vida? Não, pastor, não mudou. Mas, irmãos, é necessário a mudança. Os tempos, eles estão acelerados. É normal acontecer algumas mudanças, mas você precisa também mudar, acompanhar tudo isso. Irmãos, nós precisamos mudar de alguma forma. Se nós já somos boas esposas, bons maridos, mas nós precisamos mudar um pouquinho para cada vez mais o relacionamento ficar melhor. Sim ou não, irmãos?
Amém, aleluia. Mas nós precisamos mudar. Mas só que algumas pessoas, infelizmente, elas não conseguem isso. Elas não conseguem abdicar. Então algumas pessoas, você perguntar, sabe, se você conhece alguém há 10, 15 anos atrás, e você passa um tempo sem olhar essa pessoa, de repente quando você chega para ela está vivendo do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma situação, na mesma. Existe um ditado, na verdade uma história antiga, de construção civil, que existiam dois amigos que eles estavam trabalhando, e chegou o momento do almoço deles, e aí chegou um e falou: nossa, que comida deliciosa que minha esposa fez, que comida maravilhosa. E o outro amigo abriu a quentinha dele, e ele falou assim: poxa, sanduíche de presunto, de novo. É a terceira vez que eu como isso na semana. Aí o amigo dele falou assim: poxa, então fala para tua esposa que você não quer sanduíche. Fala para tua esposa que você quer comer outra coisa. Ele falou assim: mas eu não tenho esposa. Quem faz o sanduíche sou eu mesmo. Irmão, você já parou para ver que existem pessoas que brigam com elas mesmas? Sabe por quê? Se eu não gosto de sanduíche de presunto, por que eu vou fazer sanduíche de presunto 3 vezes na semana para eu comer? Não, mas é porque eu faço isso todo dia, eu preciso disso. Não, irmão. A gente tem que ser aberto a algumas mudanças. Se você for parar para ver, o mundo mudou. O mundo não é mais como nós achávamos que era. Até 2019 o mundo foi de uma forma, depois disso não é mais. Irmãos, tudo praticamente mudou. As redes sociais, elas estão muito mais intensas. Se você for ver as agências bancárias, elas foram reduzidas. Sabe, se você for ver, grandes mudanças aconteceram. As pessoas, elas não precisam mais se deslocar até o trabalho. Hoje elas trabalham no home office. Sabe, não precisa mais de estabelecimento físico, as pessoas elas podem vender, sabe, de forma online. Se você for ver os alimentos, você não precisa mais ir até um restaurante, as pessoas levam até você a comida que você quer, na mesma qualidade, quentinho, da mesma forma como se você estivesse num restaurante. Ou seja, as coisas mudaram. Mas irmãos, nós também precisamos mudar. As nossas atitudes de 5, 10 anos atrás, elas não podem ser as mesmas atitudes de hoje. É isso que Salomão está falando para nós, irmãos. É tempo de sorrir, é tempo de chorar, mas as estações elas mudam. Chegou o momento de mudança na sua vida. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: chegou o momento de mudança na sua vida, irmão. Aleluia. Chegou o momento de mudança na sua vida. Irmãos, nós precisamos ajustar tudo isso. Nós precisamos mudar dessa forma. Você precisa contemplar algo novo de Deus sobre a sua vida. Se você quiser contemplar algo de novo de Deus, você não pode tentar viver o novo vivendo da mesma forma de hoje. Você precisa vislumbrar algo novo de Deus, mas querendo mudar, sabe, querendo ser transformado, querendo permitir que o Senhor possa moldar você cada vez mais. E como eu compartilhei com você, se você é um ser espiritual, se você é um ser que vive no Espírito, e sabe, aleluia, está dando microfone aí, irmãos? Glória a Deus. Se você é um ser espiritual, se você é um ser que é dirigido pelo Espírito, irmão, então deixa Deus te guiar, irmão. Sabe, algumas palavras que nós já temos liberado, compartilhado, mas tem uma que sempre mexe muito comigo. Quando nós falamos sobre águas nos tornozelos, águas nos joelhos, águas mais profundas. Irmãos, até quando você pode nadar, é você que está direcionando o seu rumo. Mas quando você é submergido por essa água, irmão, não é mais você. É o Espírito Santo do Senhor te direcionando. Então, para que haja essa mudança, você precisa contemplar que há o poder de Deus te direcionando para algo novo. Então, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida nessa noite. Abra o seu coração. Permita viver algo novo do Senhor sobre a sua vida. Permita essa mudança acontecer sobre a sua vida. Não é você mais que se direciona, mas é o Espírito que te direciona. Não é mais você que determina, mas é o Senhor te guiando, é o Senhor te direcionando. E eu te garanto que melhores caminhos virão sobre você, melhores rumos virão sobre você. Mas irmãos, fique atento às mudanças e sabe, abra o seu coração para que essas mudanças façam efeito, façam sentido na sua vida. Sabe, se nós pegarmos histórias de vários irmãos que estão aqui, e nós perguntarmos para eles: irmãos, como que era a sua vida antes de Jesus entrar?
Até riram aqui já, ó. Aleluia. Irmão, como que era a sua vida antes de Jesus entrar? Pastor, era só a misericórdia de Deus. Mas depois que Jesus entrou, mudou completamente. Mas eu quero dizer algo do Senhor. Vai continuar mudando, vai continuar transformando, vai continuar restaurando, vai continuar contemplando, vai continuar crescendo. Irmãos, porque é dessa forma que é para nós vivermos. Sabe, o relacionamento com o Senhor ele tem que ser cada vez mais crescente. Eu quero ter cada vez mais intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade com o Senhor, mais mudança você tem na sua vida. Irmão, cada vez mais próximo do Senhor, mais diferente você é. Aí contempla, aí começa a fazer sentido aquela frase de Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe, aí você começa a fazer sentido. Não vivo mais eu, porque quanto mais próximo eu estou do Senhor, mais diferente eu estou do mundo, e mais igual a Cristo eu me torno. Aí começa a fazer sentido aquela palavra que Paulo libera, que age em vós, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí começa a fazer sentido. Mas irmãos, precisamos de uma atitude. Eu decido mudar. Você vai comigo? Então declare comigo: eu decido mudar. Não, irmãos, só 6 irmãos falaram, aleluia. Vai comigo: eu decido mudar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e aí, sabe, eu peguei uma frase, que eu achei linda essa frase, que diz o seguinte: você não pode mudar a direção do vento, mas você pode ajustar as velas do barco. O vento sopra, e sopra para todo mundo. Mas quando você ajusta as velas do barco, você decide se o barco vai mais rápido ou se o barco vai mais devagar. Você decide se o barco vai a pique ou se o barco vai passar para o outro lado. Você decide, mas o vento está soprando, irmão. Se nós trazermos isso à luz da palavra, o Espírito Santo está soprando, irmão. Você decide para onde ele vai direcionar, mas ele está soprando, ele está soprando, ele está soprando, mas você decide para onde as velas vão te guiar. Mas quando você decide alinhado com a direção de Deus, irmão, prepara para viver algo sobrenatural, prepara para viver algo grande diante do Senhor. Irmãos, a palavra diz que o melhor dessa terra é para nós. Eu quero declarar: o melhor dessa terra é para você, o melhor dessa terra é para você, irmão. Então toma posse dessa palavra: o melhor dessa terra é para você. Amém? Segundo princípio que o Salomão nos ensina, o princípio da preparação. Irmãos, eu acho muito engraçado, alguns jovens lá do Olho d'Água, eles conversam comigo, e eles chegam para mim e falam assim, eles não me chamam de pastor, já começa por aí: Cezão. Inclusive eu queria até saber quem foi que me colocou esse apelido, Cezão, porque faz tanto tempo que nem eu lembro mais, de verdade. Mas eu imagino que tenha sido o pastor Mauro, que tudo com ele é no aumentativo, né? Betão, Cezão, Tiagão, eu imagino que tenha sido ele. Mas irmãos, todo mundo me chama de Cezão lá, os jovens. Eles chegaram para mim e falaram assim: pastor não, Cezão, cara, eu quero muito ser rico. Eu falei: sério, mano? Quero muito ser rico. Eu falei: glória a Deus. E aí? O que eu faço para ser rico? Eu falei: irmão, você vai perguntar para mim? Irmãos, não há nada de errado nisso, muito pelo contrário. Há algo de Deus nisso, de você querer desfrutar do melhor do que o Senhor tem a liberar sobre a sua vida, de verdade. Mas só que o detalhe é que você tem que estar preparado para as mudanças que vão acontecer, para as estações que vão vir. Nós estamos compartilhando que vai ser um ano da aceleração. Mas irmão, você está andando a 20 por hora, irmão. Irmão, está na hora de você se preparar para algo novo de Deus que vai acontecer na sua vida. Sabe, nós estamos preparando para o ano da aceleração. Nós temos crido que é o Senhor que tem acelerado, mas você precisa acompanhar tudo isso. Como? Se prepara para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Irmãos, começa a plantar e já crê que o Senhor vai liberar algo grande de Deus sobre você, algo dele sobre você. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Talvez não faça muito sentido se você lê de forma isolada, mas quando entra no contexto histórico, olha só como é que o povo se preparava. Antes da batalha, eles preparavam os campos, eles jogavam as pedras, porque se eles perdessem a batalha, os inimigos demorariam muito para cultivar.
Ou seja, quem demora muito para cultivar, demora muito para colher. E quando se demora muito para colher, você não come, ou seja, você enfraquece. Então o que eles faziam? Eles começavam a jogar, sabe, nos grandes campos as pedras, porque eles falavam, vamos preparar para a batalha. Se algo der errado, eles demorarão muito, provavelmente alguns morrerão, vai ficar enfraquecido. É tempo de nós voltarmos e tomarmos posse da terra novamente. Mas olha só, eles se preparavam para isso. Irmão, como é que você está preparando para o ano de 2022? Pastor, já está em fevereiro, irmão, o ano de 2022 só começou, tem algo grande de Deus, mas se prepara para o mover que o Senhor vai liberar sobre você, se prepara da provisão que o Senhor vai liberar sobre você, você precisa estar preparado, irmão. Você precisa estar preparado, sabe, hoje eu ouço muitas pessoas falando, eu já entrei na faculdade, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo aquilo, ou seja, nós estamos nos preparando, porque vai chegar o tempo de colher, irmão, e não vai ser pouco, mas irmão, você precisa se preparar, sabe, quando você vem aos cultos, você está preparando o seu espírito, quando você está na célula, você está preparando o seu espírito. Quando você vem no culto de quarta, você está preparando o seu espírito. Por quê, pastor? Porque quando a batalha vier, o teu espírito está pronto para guerrear. Porque quando algo diferente vier, o seu espírito está aposto, sabe, a guerrear. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus, nós somos mais do que... Olha para o irmão que está falando e fala assim, eu estou falando com um vencedor, com uma vencedora. Aleluia. Você toma posse dessa palavra, irmão? Irmão, você está treinando, irmão. De verdade. Quanto mais, sabe, você vai e vem ao culto, quanto mais você está se preparando, você está treinando. Por quê, pastor? Vão vir batalhas, sim ou não? Vão vir guerras, sim ou não? Vão vir situações delicadas, sim ou não? Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E quanto mais preparado você estiver, mais firme você vai estar na rocha, que é Cristo. Tem um texto que fala que, sabe, provavelmente deve ter algum militar entre nós, que diz o seguinte, quanto mais suor, menos sangue. Traduzindo isso, diz o seguinte, treinamento intenso, batalha fácil. Eu lembro, irmãos, quando eu tive o primeiro contato com esse momento de manifestação de demônios, a galera da libertação vai aos, aleluia, sabe, eu estava uma vez num culto de jovens, e da igreja onde eu era oriundo, os irmãos vão rir, mas amém? Irmãos, isso acontecia demais, irmão, e eu ficava olhando, na época o pastor fazendo, eu era pequeno, eu ficava olhando o pastor fazendo, falei, como é que faz? Bota a mão na cabeça e diz, sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Só olhava assim, sabe, irmão? Olhava e saía correndo. Quem nunca? Amém. Irmão, eu tinha 15 anos, irmão. Eu olhava e saía correndo mesmo. E aí eu olhava, ficava prestando atenção. E uma vez nós estávamos num culto. E foi manifesto, sabe, sobre a vida da irmã. Aí o pessoal olhou para mim e falou assim, e aí? E aí? E aí? Falei, e aí? E o negócio lá, irmão, o negócio feio, irmão. E aí? Eu falei, e aí? Tu não vai lá não? Eu falei, tem que ir. Irmãos, aí eu fui lá. Como é que o pastor fazia? Coloca a mão na cabeça. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Saiu. Irmãos, aquilo eu fiquei tão empolgado com aquilo, que eu virei um caçador, irmão. Tudo que acontecer, pode deixar que eu vou lá, é comigo, sai em nome de Jesus. Não saiu não, volta aqui. Irmãos, de verdade, parece brincadeira, mas a gente se prepara para certas coisas, sim ou não? Irmão, você se prepara para tudo na vida. Sabe a nossa atleta, nós temos uma atleta aqui, ela preparou para o campeonato, sim ou não, minha irmã? Diz amém. Aleluia, tem uma preparação para tudo isso, mas depois de tudo isso, houve uma vitória, e aí se cumpre uma palavra do Senhor,
tudo posso em Cristo Jesus, que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ou seja, e aí se completa a palavra do Senhor, mas há uma preparação para tudo isso, irmão. Você precisa se preparar, nós precisamos nos preparar para as grandes coisas que serão liberadas do Senhor sobre nós. E eu quero liberar uma palavra de Deus para os empresários que estão aqui, de verdade. Eu estou sentindo o Espírito de declarar isso sobre a sua vida. Você que é empresário, seja ousado. Seja ousado. Irmão, o Senhor tem derramado tanto sobre alguns, e sobre você também vai ser derramado. Mas você precisa estar preparado para isso. O Senhor mandou te falar, alarga as tendas. Ou lá baixore, andele basuri. Alarga as tendas, porque vai haver provisão do Senhor sobre você. Vai haver abastecimento de celeiros sobre você. Aleluia. Vai haver multiplicação sobre você. Aleluia. Mas irmãos, você precisa estar preparado. Irmãos, e estar preparado significa crer. Porque estar preparado é você, sabe, se preparar para algo que vai acontecer. Isso envolve a fé. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquelas que se esperam. Eu estou me preparando para algo que vai acontecer. E quando isso acontecer, irmão, você estará firme na rocha. Mas você precisa crer. Irmãos, eu tenho uma palavra comigo e eu não tiro isso do meu coração. Crie, por isso falei. E eu confirmo, eu compartilho isso com você. Irmãos, isso mudou a minha vida. Irmãos, crie, por isso falei. Irmãos, todas as palavras que saem na minha boca, quando envolve questão de negócio, quando envolve questão de ministério, quando envolve questão de família, na verdade hoje eu já estou trazendo para tudo na minha vida. Eu declaro a palavra do Senhor. Creio, por isso eu declaro. Eu faço desse jeito para tudo na vida. Mas você para pensar comigo. Você só consegue declarar aquilo que o seu coração está cheio. A palavra diz que a boca só fala aquilo que o coração está. E o seu coração está cheio de quê? Você para entender, irmãos, que quando nós falamos dessa questão espiritual, o seu coração ele só se enche quando você se alimenta de algo saudável. Quando você se alimenta da palavra do Senhor, quando você se alimenta de uma palavra viva que faz total sentido sobre você. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus, quando ele fala para os discípulos, ele fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem crê em mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Ou seja, o que o Senhor estava falando? Eu sou a palavra viva que desceu. Eu sou o grande eu sou que desceu. Você não terá fome, ou seja, se alimente de mim. Mas irmãos, nós temos nos alimentado de quê? Eu creio que todos que estão aqui têm se alimentado da palavra do Senhor, amém? Mas irmão, quando você se alimenta da palavra do Senhor, algo se movimenta dentro de você. Um atleta, quando ele se prepara para uma competição, tem alimentação, tem a questão de exercício, tem a questão da constância. E para nós isso não é diferente. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Irmãos, e tome muito cuidado com aquilo que você tem ouvido, visto na internet. Nem tudo, irmão, de verdade, nem tudo mais é para você. Palavras que te condenam, irmão, não é mais para você. Palavras que te trazem juízo, não é mais para você. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, coloca aí para mim, irmão, em nome de Jesus. Aleluia, Romanos capítulo 8, versículo 1. Dá para colocar? Se não der, eu vou aqui. Aleluia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Não há mais julgo sobre a sua vida. Irmãos, deixa eu falar algo de Deus sobre você. Cristo Jesus foi na cruz para que Ele pudesse, sabe, chegar lá e dizer, tetelestai, está consumado, está pago. Não há mais condenação sobre você. E não traga mais julgo e condenação sobre a sua vida. Mas se alimente com a palavra do Senhor. E qual que é a palavra do Senhor? Aquela que é viva e eficaz. Aquela que é Cristo, que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquela que diz, não há mais julgo, não há mais condenação, não há mais dolo, ou seja, viva uma vida livre.
Sabe, vive uma vida liberta de toda religiosidade. Não há mais condenação sobre a sua vida. Mas, irmão, você precisa se alimentar de forma saudável. Irmãos, quando eu vejo algumas pessoas compartilhando comigo, porque não sei quem falou, eu falei, amém, irmão, glória a Deus pela vida do irmão. Mas só que você precisa entender, não há mais condenação sobre você. Você não é mais miserável, aleluia. Sabe, outro dia o irmão chegou para mim, eu sei que eu sou pobre e miserável. Eu falei, não, está repreendido, eu vou botar a mão na tua cabeça agora. E ele começou a rir, falou, por quê, pastor? Irmão, você é filho amado de Deus. Você é herdeiro de uma herança preciosa do Senhor. Não se veja dessa forma, mas você precisa se alimentar da palavra que é Cristo. Amém? Você está comigo? Vai comigo em nome de Jesus. Você precisa exercitar essa palavra. Irmão, e o exercício, irmão, é constante. O exercício é diário. Sabe, o exercício é contemplar a Cristo, mas vivenciar a Cristo. Quantas pessoas já olharam para você e perguntaram, o que está acontecendo na sua vida? Que mudança é essa que está acontecendo na sua vida? O que é que diferente tem acontecido na sua vida? Jesus. 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 Só a resposta que você precisa dar. Esses dias eu encontrei uns amigos da escola. Irmãos, e eu estou falando de vários anos atrás, né? Os amigos chegaram para mim e falaram assim, cara, você não mudou nada, o nariz continua grande. Falei, palhaços, vocês também não mudaram nada, aleluia. Mas eles falaram algo de Deus assim, poderoso naquela época. Ele falou assim, cara, mas algo mudou na tua vida. Eu falei assim, glória a Deus, nós precisamos mudar. Quantas pessoas não veem e não contemplam tudo isso na tua vida? Algo mudou na tua vida. Quantas pessoas não chegam para você e falam assim, cara, quando eu converso contigo, me passa uma paz. Já aconteceu isso com alguém aqui? Amém. Sabe, o irmão vem atribulado, cheio de coisa, chega para você e fala assim, pô, tá me passando uma paz. Acho que eu vou até sair de perto de ti, porque é muita paz. Já aconteceu isso com você, irmão? Irmãos, é só Jesus na sua vida. Irmãos, e nós precisamos de constância. Sabe, eu acho engraçado que teve uma pessoa que me falou assim, crente, ele parece aqueles crente montanha-russa, né? Ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Mas, irmãos, constância é melhor do que velocidade. Porque quando você se mantém constante, você chega no objetivo mais rápido. Seja constante. Seja aquele irmão que recebe da palavra do Senhor, permanece firmado na palavra do Senhor e continua crendo até o final que o Senhor vai liberar, que o Senhor já liberou sobre nós, em nome de Jesus. Mas permanece constante, irmão. Permanece constante na palavra do Senhor. Irmão, você que permanece constante, você é daqueles que constantemente estão treinando. Você já viu um jogador de futebol? Ele treina para jogar, amém? Sim ou não, irmão? Olha para o irmão que está de fora e fala assim, irmão, está na hora de jogar, irmão. Está na hora de jogar, irmão. Pastor, o que tem a ver isso, pastor? Irmão, está na hora de jogar, irmão. Você está cheio de Deus demais. Compartilha dessa palavra que está na sua boca aí, irmão. Compartilha de Deus para os irmãos, de Jesus sobre os irmãos. Deixa Deus te usar. Está na hora de jogar, irmão. Irmão, todo mundo treina para jogar. Chega uma hora que nós também precisamos jogar. Mas, irmão, seja constante na sua vida. Não seja aquela pessoa que um dia está bem, um dia está mal, 2 dias depois está ruim. Seja aquela pessoa que todo dia está feliz, está em paz, está crendo, está confiante, está indo, estou indo. Irmão, como é que você está? Estou crendo. Irmão, tem uma senhora, deixa eu compartilhar isso contigo rápido. Segura aí, irmão, em nome de Jesus. Tem uma senhora, irmão, lá no Olho d'Água. Eu amo aquela senhora. Ela já deve ter uns 70 e poucos anos de idade. Toda vez que eu chego para ela e falo assim, graça e paz, irmã, como é que a senhora está? Estou crendo. Eu falei, legal. Irmão, se eu falo com ela 10 vezes no culto e eu pergunto para ela como é que ela está, ela fala as 10 vezes, estou crendo. Eu fui para casa com aquilo na cabeça. Ela está crendo. Ela ficou doente, irmãos. Ela voltou domingo passado. Falei, irmã, como é que a senhora está? Mancando. Estou crendo. Eu cheguei para ela e falei assim, irmã, a senhora tem quantos anos?
confesso para os irmãos que eu não lembro dos 70 e tantos anos. Estou crendo. Olha para o irmão que está do seu lado, irmão, continua crendo, irmão. Não há idade, não há limite, sabe? O Senhor não coloca limite nisso. Continua crendo, irmão. Cara, aquilo motivou tanto para mim, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu preciso ter a fé dessa irmã. Continuo crendo. Aleluia. Mas vai comigo em nome de Jesus. Terceiro princípio, o princípio da semeadura. Irmãos, eu tenho crido que grandes coisas serão liberadas sobre nós, mas nós precisamos aprender esse princípio. Se você for pegar, irmãos, um texto que fala em Gênesis de Isaac, quando ele vai semear, naquele texto muito famoso, que ele colhe 100 por um. Irmãos, você precisa ver a história antes. Isaac, ele diz que não, perdão, esqueci o nome da esposa de Isaac, deu um branco. Alguém me ajuda? Quem? Meu irmão, esqueci, meu irmão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ele chega e fala assim, Jesus, perdão, irmãos, glória a Deus. Mas, irmãos, ele chega para mim e fala assim, ela não é minha esposa. Mas só que o rei olha para ela e fala, o rei olha de uma janela, eu até compartilhei uma vez isso com ele, eu falei assim, meu irmão, que janela é essa? E o que ele estava olhando? Que ele conseguiu contemplar que eles não eram irmãos. Eles olharam eles brincando. Isaac e Rebeca brincando, e eles olham e falam assim, não, eles não são irmãos. Eu fico comigo, que brincadeira é essa? Que ele conseguiu de ver que não eram irmãos. Mas só que quando ele chega para Isaac, ele fala assim, olha, vai embora. Primeira coisa que Isaac faz, ele semeia. Sabe por quê, irmãos? Existe algo chamado gratidão. Semente de gratidão, ela sempre é multiplicada. Você pode repetir comigo? Semente de gratidão sempre é multiplicada. Irmãos, sempre há multiplicação. Só que o detalhe, irmãos, que ele tinha todo e qualquer motivo para poder matar Isaac. Só que ele não matou Isaac. Ele falou assim, vai embora. Sabe o que Isaac faz? Eu vou semear. E Isaac colhe 100 por 1000, Jesus amado. Eu profetizo isso sobre a sua vida, 100 por 1 em nome de Jesus, aleluia. Mas irmãos, tem dois exemplos que eu queria compartilhar com você. Existe o exemplo da viúva de Sarepta, sabe, de Sarepta, e ele chega no momento que Elias, sabe, ele é enviado pelo Senhor. Fala assim, Elias, vai lá até Sarepta que tem uma viúva que está te esperando. Essa cidade, ela era uma cidade pagã, e os judeus, eles não se misturavam com os pagãos. Mas só que Deus dá uma direção para Elias, ei, vai até a cidade de Sarepta, vai ter alguém que vai cuidar de você. Só que quando ele chega lá, a viúva estava quase morrendo, porque ela só tinha um pouquinho de farinha. E ela disse para ele, eu só tenho como fazer um bolo, para mim, para o meu filho, para nós morrermos. E ele diz, primeiro faz para mim. Irmãos, olha a oferta dessa mulher. Ela ia entregar ao profeta o último que ela tinha para comer. Não tinha mais. Ah, pastor, mas ela ouviu falar de Deus. Ela não era judia. Ela era pagã. Irmãos, quando eu falo para você crer em todo momento da sua vida, eu estou querendo dizer para você, nos momentos bons, continua crendo. Nos momentos de adversidade, continua crendo. Irmãos, sabe, Deus envia o profeta até lá, para que ele possa ser sustentado por uma mulher pagã. Mas só que na verdade, Deus enviou o profeta para abençoar a mulher pagã. A mulher gentil. Deus já demonstra da graça dele mesmo nem da lei. Eles não podiam estar juntos, estar próximos. Mas Deus enviou até lá. Irmão, Deus vai enviar o socorro quando você menos precisar, quando você menos imaginar. Deus sempre vai enviar o socorro para você. Deus sempre vai enviar. Mas irmão, sabe o que me chama mais atenção nisso tudo? É a fé da mulher. Que não é o mesmo Deus dela. Mas ela pega o último que ela tinha. Pai, se eu só tenho isso,
Que diferença faz? Pega. E a vida dela é transformada. Uma mudança de estação em pouco tempo. É essa mudança de estação que vai acontecer na sua vida. Quando você menos esperar, vai chegar alguém para você, vai fechar negócio contigo, vai abrir portas de emprego a você, vai enviar a provisão que você precisa, vai ser alguém de Deus na sua vida, vai te ajudar na direção que você precisa, vai ser um canal de Deus para você, vai te mostrar algo de Deus para você. E você vai dizer: Senhor, o Senhor é bom demais. Irmãos, imagina, eu só tenho esse bolo para fazer e morrer. E do nada chega a provisão. Porque o que é mais fácil você pensar? Vai vir alguém da minha terra, vai vir alguém da minha cidade, vai vir alguém da minha família. Mas Deus manda alguém de longe. Se você for olhar a cidade de Sarepta, se você for pegar o contexto, ela era uma cidade, sabe, bem desenvolvida. Ela era uma cidade, sabe, que vendia corantes, vendia ferro, vendia várias coisas. Ou seja, era uma cidade que gerava recurso. Mas só que a mulher não tinha mais nada. E não tinha mais ninguém para ajudar. Quando você achar que não tem mais ninguém, tem um Deus que está olhando por você. Quando você achar que acabou todas as possibilidades, que se encerrou tudo, existe um Deus que está olhando por você e diz: a tua provisão vem de mim. Irmãos, e o que é mais louco é, ela não era do povo de Elias. Irmão, Deus ama todos. Nós não somos juízes para julgar. Nós somos aqueles que seremos abençoadores na vida de pessoas. Nós não podemos julgar ninguém. Deus ama a todos. A Larissa, minha esposa, às vezes ela briga comigo, porque eu tenho uma mania comigo que eu não tiro essa mania de jeito nenhum. Se alguém chega no carro pedindo dinheiro, tipo, vou limpar o vidro do carro, vou fazer isso, irmão, se eu tiver lá, automaticamente eu vou fazer. E ela chegou para mim e falou assim: você sabe que ele vai usar isso? Eu falei assim: eu não sei. Eu não sou juiz para julgar. Mas olha a cara dele. Eu falei: não sou juiz para julgar. Eu vou ajudar. Se ele fizer, aí é uma decisão da pessoa. Mas o Senhor me enviou para eu ser um abençoador. Irmãos, Elias tinha todos os motivos de chegar e falar assim: para quê? Por quê? Dentro da minha cidade não tinha ninguém que eu podia ajudar. Mas vai até lá, Elias. Ajuda a irmã. E ela semeou o que ela tinha. Irmão, talvez dentro de Israel não estivesse pessoas com esse mesmo nível de fé. Mas o Senhor viu numa outra nação. E o Senhor nos viu em outras nações. Por quê, pastor? Deus mostra o amor dele por nós nesse texto. Nós não somos judeus, mas desde assim o amor de Deus nos alcançou. Mas mesmo assim a promessa do Senhor nos alcançou. Mas mesmo assim a mão do Senhor nos alcançou. Mesmo assim as bênçãos do Senhor nos alcançou. Mesmo assim a provisão do Senhor nos alcançou. Mesmo assim a bondade de Deus nos alcançou. Mesmo assim a graça do Senhor nos alcançou. Tem um outro exemplo, irmãos, que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Aí, irmãos, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Tinha uma multidão para alimentar. Mas alguém chegou lá e falou: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem, irmão? Aleluia. Pastor, eu tenho a minha adoração. Pastor, eu tenho a minha fé. Pastor, eu tenho crido tanto. Irmão, deixa eu te falar algo de verdade. Se a tua fé, irmão, está te mantendo de pé, irmão, você é uma das pessoas mais ricas desse mundo.
Se a tua fé, irmão, está te mantendo crendo até hoje e vai crendo até o final, você é uma das pessoas mais ricas desse mundo. Porque, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você está cheio de fé, você está agradando ao Senhor constantemente. E quando nós agradamos o Senhor, irmãos, o Senhor se agrada de nós e libera das bênçãos dele sobre nós. Você é o maior rico, você é o maior milionário da face da terra. Porque há uma fé sobre você inabalável. Irmão, então continua crendo, irmão. Mas, irmãos, 5 pães e 2 peixinhos. É só o que eu tenho. Alimentou uma multidão. Para tudo isso, irmão, é a resposta que você dá para o Senhor. O que você tem? E agora o Senhor não está falando sobre questão de financeiro não, tá, irmãos? Eu sei que o Senhor está falando no teu coração. O que você tem? Está na hora de você semear. Está na hora de você se dispor, sabe, se dedicar. Está na hora de você liberar. Está na hora de você transbordar sobre a vida de outros. Então você está tão cheio de Deus, que não é só para você. É para as pessoas que estão ao seu redor. É para que as pessoas possam ver em você a transformação que Deus fez, e elas possam ser cheias do Senhor, assim como você é. Através da sua vida. Mas chega lá, irmão, libera. É só o que eu tenho. O pouco no Senhor, irmão, é transformado em muito. 5 pães e 2 peixinhos alimentou uma multidão. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Se você estiver olhando muito para as circunstâncias, você nunca vai conseguir semear. Mas se você for alguém de fé, irmão, onde você semear, você vai colher. Onde você vai plantar, você vai colher. E olha, eu vou dizer algo de Deus, e grandes frutos virão sobre você. E o quarto princípio, para nós encerrarmos em nome de Jesus, que o irmão já falou que acabou o tempo, glória a Deus, o princípio da perseverança. Irmão, uma das coisas que eu gosto de um crente, é que um crente ele persevera até o final. Você está comigo, irmão? Você persevera até o final? Amém ou não amém, irmão? Irmão, uma das coisas que eu gosto de ver sobre nós, é justamente como nós olhamos para os irmãos, e os irmãos eles permanecem perseverando. Irmãos, às vezes eu olho para a situação de alguns irmãos e eu falo assim, meu Jesus amado, como é que pode o irmão sustentar tanto? Irmão, o irmão continua perseverando. Às vezes eu olho para alguns testemunhos e eu fico assim, meu Jesus, que testemunho lindo, como que o irmão aguentou? Ele vai perseverando até o final. Teve uma frase da Ludmila Feber, que eu jamais vou esquecer essa frase. Que ela falou o seguinte, eu aguentei esses 3 anos, mas o Senhor, Ele sabia em quem Ele poderia depositar esse fardo. Talvez esse fardo, você não conseguiria aguentar. Cada um tem a sua luta. Mas deixa eu falar algo de Deus sobre a sua vida. Cada um na sua luta é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, às vezes nós olhamos para a luta dos irmãos e nós falamos, meu Deus, como que o irmão tem, sabe, meu Deus, permanecido. Persevera, irmão. Persevera. E eu quero dizer algo de Deus para a sua vida agora. Não vai acabar assim o culto. Aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado. Irmão, te prepara para o que vai vir de Deus aí. Glória a Deus. Irmão, não vai ser assim. Mas Salomão ele diz assim, é tempo de rir, é tempo de chorar. É tempo de falar, é tempo de calar. É tempo de ajuntar, é tempo de gastar. É tempo de plantar e tempo de colher. É tempo de abraçar e tempo de se separar-se de abraçar. Nós ficamos quanto tempo sem abraçar? Nós ficamos quanto tempo, irmãos, sem estar presencialmente no culto? Nós ficamos quanto tempo sem estar socialmente com várias pessoas que nós gostamos? Passamos vários tempos foi ótimo, né? Vários momentos.
Mas nós somos aqueles, sabe, nós somos aqueles que perseveram até o final. Eu lancei uma palavra para minha mãe demorou 4 meses para ver o meu filho. E eu falei para ela: mãe, eu vou levar o meu filho até a senhora, porque nós vamos ser perseverantes no Senhor. Minha mãe estava com Covid, não sabia. Minha mãe não saiu de casa, só ficava deitada numa rede. E ela não suporta a rede. Mas ela estava na rede. E eu ligava para ela e falava: mãe, nós vamos levar o Davi aí. E eu ligava para ela todo dia: mãe, olha como é que o Davi está. Olha só como é que ela está. Irmãos, quando eu levei o Davi até ela, com 4 meses, já 3 meses e pouco, irmão, foi uma festa. E ela disse algo para mim que eu nunca vou esquecer. Ela falou o seguinte: o Davi fez eu vencer o Covid, porque eu queria muito ver o meu neto. Irmãos, independente da situação que você esteja passando, persevera até o final, porque vai haver galardão no Senhor quando tudo isso passar, quando tudo isso encerrar, vai haver galardão do Senhor. Você não é daqueles que jogam a toalha, você não é daqueles que abandonam a luta, você vai até o final da luta, e você é considerado um campeão no final da luta. Você não é o medroso, você não, irmão, você é aquele que tem a coragem e a fé no Senhor, que tudo vai passar, e você vai estar perseverante na fé, e a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas irmão, você é daquele que permanece firme na promessa do Senhor, então não para por nada. E eu sei que vão aparecer momentos que nós vamos querer parar. Quem nunca, irmão? Quem nunca? Vão aparecer momentos que pessoas nos frustraram, e você vai querer parar. Quem nunca? Mas você não é daqueles que param. Você é daqueles que continuam caminhando e andando no Senhor. Você não é daqueles que recebe uma resposta negativa e vai parar. Você vai atrás do sim do Senhor, porque a Bíblia diz que todos sabem, você, de todas as promessas, você já tem o amém. E o amém significa sim. Tem uma frase muito antiga que o pessoal fala que vaso ruim não quebra, né? Você já viu isso? Eu mudei um pouquinho isso. Vaso de honra nas mãos do Senhor não quebram. Eles são modelados pelo oleiro, mas eles não quebram. Olha para o irmão que está falando assim: irmão, você é um vaso de honra. Aleluia. Cadê a equipe de louvor em nome de Jesus? Aleluia. Irmão, eu quero declarar sobre a sua vida: um novo tempo está chegando do Senhor sobre você. Mas se prepare, irmão, esteja a postos para que algo grande do Senhor seja liberado sobre você. Mas seja daqueles que estejam com as mãos abertas. Irmãos, você já parou para ver que algumas pessoas, quando eles vão liberar, sabe, a palavra do encerramento, que é a bênção apostólica, alguns irmãos eles já faz assim, já ficam com as mãos estendidas, com as mãos abertas, porque quando o pastor diz amém, ele faz amém. E existem alguns outros irmãos que até brincam: roubei a tua bênção. Irmãos, esteja com as mãos abertas. O que significa, pastor? Esteja preparado para receber das bênçãos do Senhor. Esteja preparado e apto para receber das mãos do Senhor aquilo que Ele tem liberado sobre você. Esteja preparado, próprios irmãos. Chama a equipe de louvor, que eu acho que eles não escutaram. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, esse é o momento do Senhor sobre a sua vida. Mas o último versículo para a gente encerrar, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha só o que esse versículo diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A palavra está dizendo o seguinte: não se cansa de fazer o bem, porque se você não parar daqui até lá, você vai colher tudo que você plantou. Irmão, eu vou repetir: não se canse de fazer o bem, porque vai chegar um tempo que você vai colher
tudo que você plantou. Sabe, existem momentos na vida que a gente fala assim, nossa, cadê o momento da colheita? Mas deixa eu falar algo de Deus, as estações estão mudando, irmão. O momento da colheita chegou sobre a sua vida. Mas não se cansa de orar, não se cansa de crer, não se cansa de servir. Há um novo tempo de Deus diante de você. Não é tempo de fadigar, é tempo de ficar de pé e declarar: Senhor, eu permaneço firme diante do Senhor, eu permaneço firme até o final, eu vou crendo até o momento final, eu vou crendo até quando o Senhor disser: vem para mim.